Você sempre ouviu que ser gentil é uma virtude, e de fato é. Mas e se eu te dissesse que, em excesso ou mal direcionada, essa mesma gentileza pode estar arruinando sua vida? Sim, ela pode estar te afastando da sua liberdade, te fazendo refém das expectativas alheias e, pior ainda, te desconectando da sua própria essência. A filosofia estoica, conhecida por sua clareza e firmeza moral, nos ensina que viver com virtude é também saber dizer não, impor limites e agir com razão, não com medo de desagradar. Neste vídeo, você vai descobrir 5 maneiras sutis, mas perigosas, pelas quais a gentileza pode estar corroendo seu senso de identidade e sua força interior. Cada ponto é um convite à reflexão profunda, um chamado à autonomia e ao equilíbrio entre o servir e o preservar-se. Por isso, assista com atenção até o final. Cada detalhe importa, porque o que está em jogo é mais do que boas maneiras. É a sua liberdade, a sua paz e o seu poder de viver com propósito. A escravidão da aprovação. Há uma linha tênue entre a verdadeira gentileza e a submissão disfarçada. Quando agimos para agradar aos outros, sem refletir se nossos atos são virtuosos ou racionais, abrimos mão da autonomia sobre a própria vida. O desejo constante de ser aceito e querido por todos é uma armadilha silenciosa. Veste-se de bondade, mas alimenta a escravidão interior. O estoico enxerga com clareza que não se pode servir a 2 senhores. Ou se vive segundo a razão, ou se vive à mercê do julgamento alheio. A aprovação dos outros é um bem externo, e como ensina a filosofia estoica, aquilo que está fora do nosso controle não deve ser o alicerce de nossas escolhas. Quem baseia suas ações no aplauso externo constrói sua paz sobre areia movediça, pois o favor das multidões é volúvel, inconstante e, muitas vezes, cego à verdade. A alma se perturba quando busca fora de si aquilo que deveria encontrar na própria retidão de caráter. Gentileza não é servilismo. O sábio estoico pratica a bondade como expressão da virtude e não como moeda de troca. Ele não teme o desagrado de outros se sua conduta permanece justa e íntegra. Quem se curva constantemente para conquistar a simpatia alheia vive dobrado, e uma vida curvada é uma vida sem liberdade. A liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que se quer, mas em querer aquilo que é justo. Liberte-se, portanto, da tirania invisível da aprovação. Nem todos compreenderão a sua firmeza, nem todos gostarão da sua verdade, e isso é indiferente. A paz que nasce da coerência com a virtude vale mais do que 1000 elogios vazios. O homem que vive para agradar vive sempre com medo. O que vive para a razão, esse é invencível. E assim começa o caminho da lucidez. Perceber que ser verdadeiramente gentil é, antes de tudo, ser fiel à própria consciência. A negação de si mesmo. Existe uma forma de gentileza que, longe de ser virtude, torna-se esquecimento de si. É quando, no impulso de agradar, o indivíduo se dissolve nas vontades alheias, negligenciando suas próprias necessidades, valores e limites. O estoico entende que a primeira obrigação do ser humano é consigo mesmo, não por egoísmo, mas por sabedoria. Como pode alguém oferecer o bem ao mundo se não o cultiva em seu próprio interior? A alma que se abandona para servir ao outro não está praticando virtude, mas vivendo em desequilíbrio. A natureza racional nos convida à ordem, e essa ordem começa dentro de nós. Dar tudo de si aos outros, sem reservar espaço para o cuidado próprio, é como acender luzes em todas as casas da vila enquanto a sua permanece em ruínas. O imperativo estoico é claro: conhece-te, cuida de ti, domina tuas paixões. Só assim poderás agir no mundo com justiça e não com sacrifício cego. Pois quem se nega continuamente perde o centro, torna-se frágil, ressentido e confunde servidão com amor. Se a gentileza te leva à autoanulação, ela já não é virtude, é vício mascarado. O sábio não se oferece como mártir das vontades alheias, mas como espelho da razão e da integridade. Ele ajuda sim, mas nunca se abandona, porque sabe que sem presença firme em si mesmo, qualquer bondade se torna efêmera, e onde não há solidez interior, não há bem duradouro a ser oferecido ao mundo. A ilusão do controle externo. Uma das maiores ilusões que aprisionam a alma é a ideia de que, sendo bons, gentis e generosos, conseguiremos moldar o coração dos outros à nossa imagem. Esperamos reconhecimento, gratidão, retorno, e quando não vem, sentimos frustração. Mas o estoico não se ilude. Ele sabe que tudo aquilo que está fora de sua mente, incluindo os pensamentos, sentimentos e ações dos outros, não está sob seu domínio. Ser gentil esperando algo em troca é agir como um comerciante da virtude e não como seu verdadeiro praticante. A liberdade estoica começa quando deixamos de esperar que o mundo retribua nossa conduta com justiça
ou apreço. Agimos com retidão, porque é a coisa certa, e não porque desejamos colher recompensas externas. Quem condiciona sua gentileza à reciprocidade constrói vínculos frágeis e sempre vive na expectativa, e a expectativa é o solo do sofrimento. Ao contrário, aquele que é movido pela razão age com firmeza, mesmo diante da indiferença ou da ingratidão. É fácil se desencantar com o mundo quando se age esperando controle sobre ele, mas o ensinamento estoico é claro: cuide das suas intenções e deixe que o resto siga seu curso. A gentileza verdadeira não se deixa corromper pelo retorno que recebe. Ela é uma expressão da alma virtuosa, não um instrumento de manipulação emocional. Quando compreendemos isso, tornamo-nos inatingíveis, porque aquilo que fazemos não depende mais da resposta do outro, mas da integridade do nosso próprio coração. A fraqueza diante do conflito. Há momentos em que a verdade exige firmeza e não sorrisos. No entanto, muitos, por medo de desagradar ou ferir, escolhem calar-se diante do erro, mantendo uma aparência de gentileza que mais esconde covardia do que revela virtude. O estoico, ao contrário, compreende que viver conforme a natureza é viver com coragem. Evitar o conflito a qualquer custo é fugir do dever moral de confrontar o injusto, de pôr limites, de preservar o que é correto. A gentileza que foge da tensão se torna conivente com a desordem. Ser firme não é ser cruel. Dizer não com clareza é muitas vezes um ato mais compassivo do que consentir com aquilo que fere a verdade. O estoico aprende a não temer o desconforto que nasce da integridade. Ele sabe que a paz verdadeira não vem da ausência de conflitos, mas da presença da justiça. Ser amado por todos não é virtude. Ser respeitado por viver de acordo com a razão, sim. A falsa gentileza, que busca apenas manter a harmonia aparente, trai a si mesma e enfraquece o espírito. A coragem de se opor quando necessário é parte inseparável da alma virtuosa, pois há momentos em que ser gentil é ser omisso, e onde há omissão diante do mal, não há bondade, apenas fraqueza. O sábio não teme se indispor quando a razão exige firmeza. Ele não busca brigar, mas também não se curva, porque ele sabe que agradar a todos é impossível, mas permanecer fiel àquilo que é justo está sempre ao seu alcance. O apego à imagem do bom. Em um mundo dominado pelas aparências, muitos se apegam mais à imagem de serem bons do que à prática real da bondade. Tornam-se personagens, sempre sorrindo, sempre disponíveis, sempre corretos, mas muitas vezes vazios de autenticidade. O estoico rejeita essa teatralidade. Para ele, não basta parecer virtuoso, é preciso sê-lo de fato, ainda que isso custe a aprovação pública. A virtude não se mede pelos olhos dos outros, mas pela fidelidade, a razão interior. Quando a gentileza se transforma em espetáculo, o indivíduo já não age por convicção, mas por receio. O medo de desagradar, de não corresponder às expectativas, torna-se a força motriz de suas ações, e assim, aos poucos, ele se afasta da verdadeira liberdade. Viver para manter uma imagem é viver em cativeiro. O estoico, por outro lado, busca a verdade em si, e essa verdade às vezes é silenciosa, firme, até incômoda aos olhos do mundo. A alma virtuosa não precisa de plateia. Ela age com retidão, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém aplaude. Pois o verdadeiro, bem é discreto, sólido e coerente com a razão. O apego à imagem do bom é um disfarce que aprisiona, um peso que impede o crescimento da alma. Libertar-se dessa necessidade é reencontrar o próprio eixo, não viver para ser admirado, mas para ser íntegro. O estoico escolhe sempre a substância, não a aparência, e é por isso que ele é livre. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te fez refletir, curta e compartilhe. Pode ser o despertar de alguém. Veja agora o próximo vídeo na tela para seguir nessa jornada de lucidez e virtude.